palestra sobre liderar custa mais do que você pensa, ou mais do que você imagina. Então faz o seguinte, pega essa palestra, compartilha com pelo menos 50 pessoas nesse exato momento, porque o que eu vou entregar aqui vai servir para a sua liderança. Então deixa eu te perguntar, primeira coisa, você é líder ou liderado? Fala para mim nos comentários. Você é líder ou liderado? Se você é liderado e tem desejo de se tornar um líder, você precisa entender qual é o peso da liderança. E se você já é um líder, você precisa aprender a ter gestão sobre a sua própria liderança em relação a outras pessoas. Então, pega essa palestra, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Se você não me segue nas redes sociais, pode seguir o Wesley Lava Oficial em todas as redes sociais, porque o meu desejo é te ajudar a descobrir o seu chamado, ativar o seu propósito e a desenvolver uma liderança que é capaz de transformar vidas e de impactar ambientes, ok? Então, estou esperando você compartilhar essa palestra com o maior número de pessoas possível e se prepare, porque eu já vou começar a entregar todas as chaves poderosas que eu carrego aqui sobre liderança. Então, muitas pessoas estão entrando, interagindo, compartilhando essa palestra. Então, vamos lá. Todo líder, ele tem responsabilidades. Então, existem pessoas que têm desejo de se tornarem líderes, mas não entendem o peso da liderança. Acham que apenas pelo título, pela posição, pelo cargo, e muitos liderados acham que se tornar líder é ter bajulação, é ter aplausos, é ter elogios. Quando, na verdade, o caminho da liderança é um caminho um pouco mais espinhoso, é um caminho mais complexo. Quem deseja se tornar um líder tem que estar preparado emocionalmente para lidar com todas as dificuldades que a liderança proporciona. Então, eu cresci nesse ambiente de liderança em toda a minha vida. Meu pai é líder, um líder religioso. Também me tornei líder de movimentos, líder de comunidade, líder até mesmo de um grupo religioso. E deixa eu te falar, liderança não é fácil. E liderança não é para qualquer pessoa. Então, liderança custa mais do que aquilo que você pensa ou imagina. Então, imagina só. Digamos que você tem o desejo de se tornar um líder, mas você é uma pessoa que é desequilibrada emocionalmente. Então você corre o risco de comprometer a sua liderança e os seus liderados. Digamos que você é uma pessoa que tem um temperamento muito forte, você não consegue domar o seu temperamento. Então na sua liderança você corre o risco de você destruir a sua própria liderança. Por quê? Porque liderar é você ter autoridade, obviamente, é você ter governo, mas você tem que ter equilíbrio em tudo que você for fazer como líder. Então, eu vou te passar aqui as características de um líder de excelência, de um líder de peso, de um líder que tem uma liderança responsável e excelente. Primeira característica, todo líder que deseja ser líder excelente precisa ter exemplo, ou seja, precisa ser exemplo, precisa ser uma referência para os seus liderados. Porém, não pode mostrar uma imagem de perfeição. O líder tem que mostrar que é vulnerável, mas o que ele não pode fazer é revelar as minúcias das suas vulnerabilidades, porque tem liderado que não compreende, pode usar isso contra o líder. Então, o líder que deseja ser um líder de excelência, o liderado que deseja ser um líder um dia, ele precisa entender que ele precisa ser referência para os seus liderados. Então ele precisa ser alguém que tem um bom exemplo. Ou seja, digamos que você é uma pessoa que deseja que os liderados tenham a capacidade de serem ensináveis, de terem o coração aberto para aprender. Então você como líder também que tem que ter um coração ensinável. O líder não pode ser orgulhoso, o líder não pode ser prepotente, o líder não pode ser soberbo. O que ele não pode ser é alguém, claro que as pessoas possam pisar em cima e fazer com ele o que quiserem, mas o líder, ele pode ter a sua autoridade, mas ele tem que ser uma pessoa que tenha um bom exemplo, uma pessoa que é capaz de inspirar outras pessoas com a sua postura, com o seu comportamento e com a sua própria vida. Então, liderança é muito mais do que você ter apenas um título, uma posição. Você tem que fazer aquilo que diz. E as suas palavras têm que condizer com o seu posicionamento. E vice-versa. Seu posicionamento tem que condizer com as suas palavras.
A partir do momento que você é líder, diz uma coisa e faz o oposto daquilo que você diz, automaticamente você perde a admiração dos seus liderados. E muitas vezes os liderados vão deixar de lhe seguir, de acompanhar a sua visão como líder, porque entende que você não está alinhado com o seu posicionamento, comportamento e suas palavras. Então o líder tem que ter e tem que ser um exemplo para os seus liderados. Então aí já custa muito. Por quê? Porque imagina só, digamos que você é uma pessoa que quer fazer o que bem deseja na sua vida. Então você não está nem aí para o que as outras pessoas vão achar. Imagine só, você é uma pessoa que fala demais. Isso daí já compromete o seu exemplo como líder. Então, o líder tem que ter exemplo. E aí entra a segunda característica de um líder que deseja ser um líder de excelência. Qual é a segunda característica? Ele precisa ter equilíbrio. Então, o líder ele não pode falar muito além daquilo que se deve. O líder, quando ele abre a sua boca, seja na mesa para relacionamentos com seus liderados, ou seja, em público, ele tem que abrir a sua boca para apontar um caminho, apontar uma direção e para ser útil para a vida dos liderados. Então, o líder ele não pode falar qualquer coisa, não é qualquer assunto que o líder pode compartilhar com seus liderados. Por quê? Porque os liderados dependem da visão que o líder carrega. Então, se o líder fala qualquer coisa, compartilha qualquer coisa, coisas que não vão edificar, coisas que não vão acelerar os liderados para o próximo nível, então é melhor que o líder fique calado, porque senão vai prejudicar os seus liderados. Então aprenda a ter equilíbrio para se tornar um líder de excelência. Como é que você tem equilíbrio? Em tudo você tem equilíbrio. Você tem equilíbrio na maneira de você lidar com as pessoas, você tem equilíbrio na maneira de falar, você tem equilíbrio na maneira de ser. Então, liderança eficaz, liderança de excelência precisa ter equilíbrio. E isso custa muito. Por quê? Porque existem pessoas que não conseguem controlar as suas palavras, fala mais do que se deve. Às vezes uma pessoa que quando é confrontada não aceita críticas e na verdade reage de uma maneira desproporcional. Então você como líder tem que ter equilíbrio, tem que ter maturidade emocional, tem que ter equilíbrio emocional para lidar com todos os problemas que possam surgir em sua liderança. Terceiro, o líder ele tem que exercer a autoridade e essa autoridade tem que ser estabelecida. Não é porque você tem uma função, não é porque você tem uma posição de líder, seja líder religioso, líder empresarial, líder político, seja qualquer área, não significa pelo fato de você ter a simples posição ou a função que as pessoas vão te respeitar como líder. Liderança se constrói no dia a dia. Então, muitas vezes você é um líder, mas as pessoas querem ditar a sua liderança. As pessoas querem determinar o que você deve fazer ou deixar de fazer, querem determinar como você deve conduzir os liderados. Não, você tem que estabelecer limites, você pode receber conselhos, você pode receber críticas, você tem que ter humildade para ouvir os seus liderados, mas você não pode ser uma pessoa que deixa os outros passarem do limite na sua liderança. Você tem que estabelecer autoridade e essa autoridade tem que ser seguida e obedecida. Você não pode ser uma pessoa autoritária, mas você tem que ser um líder que tem autoridade sobre os seus liderados. Quarta característica de um líder que deseja ser um líder de excelência, um líder eficaz. Esse líder ele tem que ter um coração ensinável. Isso é o que eu falei logo na primeira característica. Você tem que ter um bom exemplo. E como bom exemplo, você tem que ter um coração ensinável. Então você tem que ter a capacidade de aprender com os seus liderados. Você tem que ter a capacidade de ouvir quem pensa diferente. Você tem que ter o entendimento de que você não sabe de tudo, mas você é uma pessoa que precisa aprender sempre. Porque o líder ele não é dono de toda a verdade. O líder tem uma visão que os liderados não têm. Mas o líder tem que ter um mentor, tem que ter alguém que o direcione, tem que ter alguém que conduza, que aponte o caminho e que aponte a direção. Então deixa eu te perguntar, você, liderado ou líder, já tem carregado essas características? Fala para mim aí nos comentários, eu vou ler os comentários, vou tomar uma água, mas eu quero que você converse comigo nesse momento. Você como líder ou liderado, você, de fato, segue a risca na sua liderança? Você é uma pessoa que tem um coração ensinável ou você é uma pessoa soberba, que não aceita ensinamentos, que não aceita
a opinião de outras pessoas no quesito daquilo que vai servir para a sua liderança. Muitas pessoas aqui estão dizendo que tem algumas características de líder, outros estão dizendo que não tem essas características, não importa. O que importa é que depois dessa palestra, a sua liderança não será mais a mesma, ok? Então pega essa palestra, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Agora, apenas abrindo um parênteses, eu quero que você ignore, se porventura estiver ouvindo barulhos externos aonde eu estou, de acesso a um lugar bem movimentado. Então você pode estar ouvindo outros barulhos externos. Eu quero que você foque no conteúdo e as demais interferências externas eu quero que você compreenda, ok? Então, vamos lá. Todo líder que deseja ser líder tem que estar preparado para lidar com pessoas que podem lhe trair, com pessoas que podem serem falsas. E você tem que aprender a identificar uma pessoa falsa. Como é que um líder identifica uma pessoa falsa? Para que você aprenda a lidar com pessoas falsas, você tem que ter algo que eu chamo de discernimento. Isso você pode encontrar nas Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. Discernimento. E o que é o discernimento? É quando vem a percepção além. Então você conhece uma pessoa, você enxerga aquela pessoa, mas existe uma percepção no seu interior de que você consegue identificar se aquela pessoa é confiável ou não. E como é que você desenvolve essa percepção? Você desenvolve a partir das experiências. Então, toda pessoa, ou todo liderado que pode trair a sua confiança ou que pode se levantar contra você, ele carrega o mesmo padrão. Então, existem diversos liderados que têm o mesmo tipo de padrão. Então, você tem que aprender a identificar o liderado que pode comprometer a sua liderança. E o que, é que você vai fazer com esse liderado? Você vai excluir? Você vai remover? Não, você vai aprender a lidar com ele. Você vai tentar entender ele. Por quê? Porque todo liderado que tem um desejo de se levantar contra o líder é porque é um liderado frustrado. Ele tem desejos, ele tem ambições, ele tem pensamentos do que ele quer conquistar na liderança, mas como ele não consegue, então nasce nele as frustrações, as comparações, nasce nele todas as angústias de um liderado frustrado. Então você tem que aprender a lidar com esse liderado. E você vai aprender na convivência. Você pode sentar com ele, tentar entender. Se ele quiser a sua ajuda, você mostra o caminho, a direção. E se ele não quiser a sua ajuda, quiser apenas infectar outros liderados e atrapalhar a visão que você como líder tem, então aí sim você pode tomar uma segunda atitude em relação a esse liderado. Mas até então, tente entender o porquê esse liderado ele se sente frustrado, porquê que ele se sente rejeitado, porquê ele se sente dessa maneira. E aí sim, você vai conseguir lidar com esse liderado, ok? Então, a liderança tem um custo, a liderança tem um peso, e você tem que entender que se você não ter gestão emocional, entendimento espiritual, entendimento de como funciona o comportamento das pessoas e como as pessoas pensam, você pode se prejudicar como líder. Então, o líder ele não pode ser o centro das atenções, mas o líder tem que apontar um caminho para os seus liderados, apontar uma direção, compartilhar a visão para os seus liderados, ok? Então, basicamente, essa foi a palestra de hoje, uma palestra bem rápida, porque eu tenho outros compromissos, mas quero que você compartilhe essa palestra com o maior número de pessoas possível. Em outro momento, estarei me aprofundando sobre esse assunto de liderança. Eu vou te ensinar várias camadas sobre a liderança que você precisa aprender, ok? Então essa foi a palestra de hoje, que Deus te abençoe, compartilhe essa palestra com o maior número de pessoas possível. Se você não me segue nas redes, siga o Wesley Lagoa Oficial. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma, porque eu estou aqui para te apontar um caminho, te apontar uma direção e te mostrar como você pode ver o seu chamado, ativar o seu propósito e a desenvolver uma liderança eficaz.